e compreender que quanto mais ativo, quanto mais atividade meu aluno fizer, quanto mais pesquisa, quanto mais ele falar, debater, mais ele aprende. E daí, na primeira estratégia, eu já te digo, prepare recursos visuais e atividades. Existem minimamente 3 formas principais de aprender: visual, auditivo e sinestésico. O visual, ele precisa, já diz, visualizar algo. Leve um cartaz: eu sou a mulher da cartolina, da folha de ofício. Você não precisa ter uma tecnologia de ter o data show. E muitas vezes tem igrejas que tem e os professores não usam. Não tem por que você não explorar esse recurso, passar um vídeo curtinho de 2 minutos para poder fazer uma introdução de um tópico da lição, colocar lá uma imagem impactante que gere discussão. Então, utilize o recurso. Não tem, leve uma imagem impressa. Não dá só para você dizer para o seu aluno assim, ó, imagine Jesus saindo de tal região, indo para Samaria, percorrendo. Se você tem um mapa, mostre o mapa. Por que não mostrar a imagem de um mapa e seus alunos reconhecerem melhor a geografia bíblica daquele lugar? Enfim, dá para você usar imagens diversas para você trabalhar o conteúdo. O auditivo é aquele que ele precisa ouvir esse professor, mas outra coisa, o auditivo, ele precisa se ouvir falando para ele conseguir compreender aquilo que está sendo trabalhado, é a forma que ele tem de processar a informação. Então, ele vai muito bem na hora que você promove um seminário na aula. O que é o seminário? É um mini seminário. Sabe quando você ia para a escola, para a faculdade, vai ter seminário, e você preparava, ia lá na frente e explicava? O que é um mini seminário na escola bíblica? Pega subtópicos da lição, divide seus alunos em grupos, cada grupo lê um subtópico, prepara ali um mapa mental no cartaz, uma cartolina que você dá, e vem na frente e explica. Mas muitas vezes a gente não tem nenhuma mesa, né, para apoiar uma cartolina, e aí você dá uma folha de ofício que ele rabisca ali algumas informações, vem na frente e explica. O que não pode é você se limitar pelo espaço e pelo recurso. Ah, Gal, na minha escola não tem nada, não tem papel, não tem caneta, mas você não se dispôs a ser professor. Eu costumo adquirir os recursos que eu preciso. Gal, zero condições, não estou trabalhando, não tenho condições nenhuma. Trabalha aí com os coordenadores, com o superintendente da EBD, fazendo rifa, vendo com os irmãos uma lista e faz um almoço, enfim, angariar recursos para ter o mínimo necessário, principalmente para as crianças, que não pode faltar material para as crianças, e os adultos precisam ter. Eu lhe digo, cartolina, folha de ofício e caneta, você ministra uma aula incrível. O sinestésico, gente, é aquele do tato. Aqui são 3 sentidos, vocês estão vendo, né? Visão, audição, o sinestésico é o do tato. Ele precisa se movimentar e ele precisa pegar, fazer. É a hora de fazer uma atividade, é a hora de fazer uma dinâmica. O sinestésico vai aprender muito melhor se ele estiver envolvido com esses elementos. Quando você for planejar a sua aula, sim, planejamento. Você planeja a sua aula por escrito, professor. Não adianta você achar que você tem que se dedicar só em estudar, se apropriar do conteúdo e acreditar que, dando conta de só falar sobre o conteúdo, está tudo resolvido. Não, aula não é sermão e não é pregação. Aula, processo de construção de aprendizagem. Então, toda aula precisa ser planejada por escrito. O que é eu planejar uma aula, Gal? Eu que não passei aí pelas licenciaturas, não sou pedagogo. Aula, planejar uma aula, é você escrever o passo a passo. Na introdução da minha aula, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma dinâmica que vai falar sobre fé. E descreve lá a dinâmica. Na segunda parte da minha aula, que eu for trabalhar o tópico 1, eu vou expor uma imagem. A imagem, vou fazer tal pergunta e vamos iniciar as discussões. No tópico 2, eu vou fazer um júri simulado, dividir a classe em 2 equipes,
Uma vai ajudar o advogado de defesa, a outra ajuda o advogado de acusação a construir argumentos sobre tal tema e eu vou fazer tais perguntas. Estão compreendendo? Isso é o passo a passo de uma aula por escrito. Tenha seu caderno de planejamento. Toda aula tem que ter esses dois elementos para ela ser atrativa e gerar aprendizagem: estratégias de ensino e estratégias de aprendizagem.